Bom, para responder a pergunta, por que Yeshua, Jesus, ele não pode voltar a qualquer momento, como nós sempre ouvimos nas nossas igrejas, desde que começamos a entrar na igreja, a ouvir os pastores ensinarem, há 30, 40, 50 anos atrás, desde que existiu igreja cristã protestante, nós ouvimos a célebre frase: Jesus está voltando. Devemos nos preparar que a qualquer momento a igreja pode sair da terra. Temos que nos preparar que o arrebatamento pode acontecer daqui a 5 minutos. E isso tem se dado principalmente no meio pentecostal, onde os pentecostais têm uma visão pré-tribulacionista, onde a igreja não passará por a tribulação. E por conta de textos tirados do seu contexto e mal interpretados, isso tem sido ensinado durante décadas e décadas. Então veja só, há 30, 40 anos atrás, dizia-se que Jesus ia voltar. E até hoje ele não voltou. E hoje continua pregando-se nos domingos, nas quartas, em dia de cultos diferenciados em várias igrejas. A qualquer momento, Jesus pode voltar. E ele nunca volta. E por que afirmam-se tão categoricamente que Jesus volta e ele não acaba voltando? Por quê? Porque a Bíblia diz que ele só vai voltar quando todo o mundo for evangelizado. Mas vamos entender o que a Bíblia fala acerca desse assunto. Vamos entender no Evangelho escrito por Matitiarro, Mateus, capítulo de número 24. Yeshua vai estar respondendo um questionamento, uma indagação feita pelos seus talmidim, discípulos. E o texto começa da seguinte forma: assim que Yeshua saiu do templo e seguia adiante, os talmidim, discípulos, se aproximaram deles e clamaram e chamaram sua atenção para os edifícios do templo. Mas ele lhes respondeu: vocês veem tudo isso? Eu lhe digo que eles serão totalmente destruídos, nenhuma pedra ficará em pé. Esse episódio aconteceu no ano 70, depois da era cristã, quando o exército do general romano Tito, eles invadiram Jerusalém e dizimaram toda Jerusalém, destruíram completamente. E todos os judeus foram dispersos da sua cidade natal, a chamada diáspora. Continuando. Yeshua respondeu: cuidado, não deixem ninguém os enganar, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou o Messias, e desviarão a muitos. Vocês ouvirão rumores de guerra por perto e notícias de guerras distantes. Cuidado, não se amedrontem. Tais coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir. Porque povos lutarão uns contra os outros, nações lutarão umas contra as outras, haverá fomes e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, entretanto, é o princípio das dores de parto. Nesse tempo, vocês serão presos, punidos e condenados à morte, e todos os povos os odiarão por minha causa. Nesse tempo, muitos serão enlaçados pela traição e odiarão uns aos outros. Aparecerão vários falsos profetas e enganarão muitas pessoas. E o amor de muitos esfriará por causa do crescente distanciamento da Torá, ou, na maioria das Bíblias cristãs, por se aumentar a iniquidade. Mas quem suportar até o fim será liberto. E estas boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo como testemunho a todos os goim, gentios, e então virá o fim. Veja só. Todo esse texto está falando da volta do Salvador Yeshua, aonde a igreja será arrebatada. Todo esse texto. Então pegaram e isolar algum texto de todo esse contexto é criar heresia na certa. Então prestem bem atenção. Se você nunca entendeu esse texto, aonde Yeshua fala que esse evangelho do reino será pregado a todos os gentios, então será o fim,
Quando nós vemos as Escrituras falar sobre a palavra dia, a palavra dia é uma palavra hebraica que quer dizer Yom. Yom não fala de um dia de 24 horas, mas de um período, de uma época, de um tempo. Todo esse texto, quando aparece a palavra dia, está falando de uma época, de um tempo determinado. E quando nós vemos nesse versículo falar que o evangelho do reino será pregado a todos os gentios, então virá o fim, Yeshua está se referindo no tempo da grande tribulação, aonde os 144.000 que fala no livro do Apocalipse e as duas testemunhas estarão na terra exatamente para isso, para pregar a todas as nações. Os 144.000 são judeus, tirados de cada uma das 12 tribos de Israel. E esses 144.000 levarão o evangelho do reino a toda a criatura na face da terra. E então virá o fim, no período da grande tribulação. Vamos seguir. Então, quando virem a abominação devastadora predita pelo profeta Daniel no lugar sagrado, que o leitor entenda a alusão. Será o tempo para quem estiver em Judá fuja para os montes. Vamos dar um salto aqui, vamos lá para o versículo de número 27. Pois quando o Filho do Homem vier, será como um relâmpago, que sai do leste e se estende até o horizonte a oeste. Onde houver um cadáver, aí se encontrarão os abutres. Quando Yeshua se refere a ele mesmo como Filho do Homem, ele está se referindo a ele como filho de Yosef e José. Aí no versículo 29 vai dizer: o sol escurecerá, a lua não mais brilhará, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória. Enviará os seus anjos com grande som de chofar ou trombeta, e eles reunirão o povo eleito dos 4 ventos de uma extremidade do céu à outra. Quando a figueira lhes ensine uma lição, quando os ramos brotam e as folhas aparecem, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está próximo às portas. Eu lhe digo que esse povo não passará antes que todo esse povo não passará antes que todas essas coisas aconteçam. Vejam, que povo é esse que não passará antes que tudo aconteça? O povo que estará na terra no período da grande tribulação. Qual a lição que a figueira pode nos ensinar dentro desse contexto? Quando nós, que conhecemos a palavra, que conhecemos aquilo que Yeshua falou, não aquilo que as religiões ensinam, mas aquilo que está escrito, sem tirar nem acrescentar. Yeshua está falando claramente que os anjos do céu, eles irão separar, fazer a colheita daqueles que serão salvos, que terão seus nomes escritos no livro da vida. E como se fará isso? Quando a igreja estiver no período da grande tribulação aqui na terra. E eu vou dizer para você qual é o perigo dessa doutrina que ensina que a igreja será arrebatada antes. Esses pastores e líderes têm preparado psicologicamente um povo para estar privado daquilo que vai acontecer na face da terra. Uma grande provação tal para experimentar os verdadeiros, aqueles que estão firmados na palavra de Yeshua HaMashiach. Então, quando esse período acontecer, que muitos desses que ouviram que Jesus arrebataria a igreja antes do anticristo reinar na terra, e eles se depararem com uma situação totalmente contrária àquilo que eles sempre ouviram toda a sua vida, eles se decepcionarão e muitos perderão a sua fé. O amor esfriará, porque muitos duvidará que um dia Jesus de fato vai voltar. Mas aqueles que leem, estudam as Sagradas Escrituras e não apenas ouvem aquilo que os seus líderes e os seus pastores
pregam, mas vão examinar as Escrituras, eles veem uma realidade totalmente diferente. E para finalizar, eu quero apenas mostrar uma fala do apóstolo Paulo para corroborar com tudo isso aqui que Yeshua falou e os discípulos também falaram. E aquilo que os profetas lá na primeira aliança também ensinaram sobre o arrebatamento. Está lá em a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. O versículo de número 3 diz o seguinte: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Paulo já começa o capítulo 2, o versículo 2 falando dessa forma: não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Como que isso pode acontecer? Quando eu estudo aquilo que está escrito. Aquilo que eu ouço alguém falar, eu vou buscar entendimento da palavra, pesquisando, estudando, me aprofundando. Não vou acreditar logo na primeira doutrina que eu ouço. Doutrinas essas que veio cheio de mistura lá de Roma. Então veja, não deixe que ninguém os engane de nenhum modo, porque o dia não virá antes da apostasia e de ter sido revelado o homem que se separa da Torá, o destinado à perdição. Ele se oporá a tudo que as pessoas chamam Deus ou transformam em objeto de adoração. Ele se colocará acima de tudo, a fim de que se assentem no templo de Deus e proclame-se ele mesmo Deus. Vocês não se lembram de que quando ainda estava com vocês costumavam lhe falar dessas coisas? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado no tempo devido. Porque essa separação da Torá opera em segredo, mas permanecerá oculta até que o que detém seja tirado do caminho. Então aquele que incorpora a separação da Torá será revelado, aquele a quem o Senhor Yeshua matará com o sopro de sua boca e destruirá pela glória de sua vinda. Quando esse homem que invalida a Torá vier, o adversário lhe dará poder para realizar todos os tipos de falsos milagres, sinais e maravilha. Ele o capacitará a enganar de todas as formas ímpias os que rumam à destruição, porque não receberam o amor pela verdade que poderia salvá-los. No primeiro texto que nós lemos, de Mateus 24, Jesus fala dos falsos profetas que aparecerão, que, se possível, enganaria até mesmo os escolhidos. Então, olha a contradição. Se a igreja é arrebatada antes, então os sinais que o apóstolo Paulo fala que o anticristo vai fazer com o poder que receberá de Satanás para enganar os escolhidos, se os escolhidos fossem arrebatados antes do período da tribulação, que escolhidos então seria esse? Se não haverá mais chance, uma segunda chance de salvação. Isso prova. Eu poderia dar aqui inúmeros textos provando que a igreja irá passar pela tribulação, mas eu quero apenas me deter em uma questão. Quando nós ouvimos que a qualquer momento Jesus pode voltar, isso não é bíblico. Apesar que nós desejássemos que isso acontecesse já, agora, mas eu lhe digo com certeza, amanhã as igrejas ainda estarão com as portas abertas. Eu não digo para você com segurança que eu vou estar vivo amanhã, mas eu digo 100% de certeza, Jesus não volta amanhã. Jesus só vai voltar quando tudo que está escrito aqui acontecer. Quando o filho da perdição, o anticristo, se manifestar. Quando, primeiro, por 3 anos e meio, ele promoveu uma falsa paz, onde todos os governos serão unificados e ele será o líder desse governo unificado, promovendo uma falsa paz. E logo depois dos 3 anos e meio da falsa paz, ele mesmo se intitulará Deus e colocará sua imagem no templo sagrado que será levantado em Jerusalém, que é sagrado pelos judeus, e ele colocará sua imagem para ser adorada. Então Jesus não pode voltar antes que isso tudo aconteça, porque o próprio apóstolo Paulo fala, porque o dia não virá antes da apostasia. Então, embora, meus queridos, nós desejemos que Jesus volte já, ele não vai voltar agora. Devemos nos preparar
como se hoje fosse o nosso último dia? Sim, porque eu não sei se daqui a 5 minutos eu estarei vivo, mas eu sei que daqui a 5 minutos Jesus não voltará. Que Deus abençoe a todos.